Retomando nossa terceira parte, estudando o contrato de trabalho intermitente, uma forma a mais aí de se contratar pessoas. E o extremo cuidado que tem com essa contratação para que realmente ela se encaixe nos termos da lei. O que dá para a gente dizer com um pouco aí de tranquilidade, o que é bastante difícil no mundo do direito, né? Mas é que a Justiça do Trabalho ela está cada vez mais gramatical. Então, é interessante se ater aos termos da lei, para não causar prejuízo aí ao seu cliente. E você que advoga por empregado, entender se a relação lá que foi mantida com o empregador foi adequada nos termos da lei, para você saber desenvolver a sua petição inicial. Então, vamos nessa. Parágrafo 1º aqui na forma em que se dá essa relação de emprego dentro do contrato de trabalho intermitente. Então, o empregador aí, ele é que convoca o empregado para trabalhar, né? Por quê? Já que o contrato de trabalho ele é não contínuo, ele não é habitual, não é? Então, tem que chamar esse empregado para trabalhar. Como é que chama? Qualquer meio eficaz, ou seja, qualquer aplicativo que tiver aí, e-mail, seja como for. E o empregador vai informar qual vai ser a jornada de trabalho e qual dia que ele vai trabalhar, esse empregado. Mas tem que ter aí 3 dias corridos de antecedência. Muito bem. O empregado recebe essa convocação, esse chamado para o trabalho, e aí o empregado vai ter um dia útil, né, para dizer se ele vai ou não vai, para que esse empregador possa, então, chamar outra pessoa. E se esse empregado não responder, então ele recusou. Mas, poxa vida, o empregado pode recusar trabalho? Não seria insubordinação? Não. O parágrafo 3º está dizendo aqui, ó, a recusa da oferta pelo empregado não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente, mas limita na hipótese do contrato de trabalho intermitente. Então, o empregado não é obrigado a ir. Ele pode simplesmente nem responder, como pode dizer que não vai, né? Como pode dizer também que, eu não vou trabalhar nesse dia e tal, não sei o quê, beleza, não precisa nem justificar. E isso não significa que esse empregado está sendo insubordinado. E o contrato de trabalho dele com aquele empregador continua ativo, né? É lógico que ele não vai receber, né? Porque ele não trabalhou. Muito bem. Por outro lado, se for aceita a oferta e o empregado chegar lá no dia para trabalhar e o empregador falar, não, já veio outro cara aqui, você não vai trabalhar? Outro empregado? Então tem uma multa aí de 50% para que o empregador pague para o empregado. E o empregado também, né? Se o empregado diz que vai, mas ele não vai, aí esse empregado também vai ter que pagar a multa aí para o empregador, 50% do que seria devido lá se tivesse trabalhado, porque o empregado acabou prejudicando o empregador. Muito bem. Estes, né, foram exemplos de como vai se equilibrando essa relação entre empregado e empregador. E como é que funciona o complexo remuneratório? Então é interessante isso aqui, ó. A cada final de período de prestação de serviço. O que é o final do período de prestação de serviço? Então, o empregador contratou lá para prestar, vamos supor, 15 dias de serviço direto dentro do intermitente, ou então ainda variando, dentro desses 15 dias, variando aí de 3 em 3 dias. Enfim, teve um período lá de prestação de serviço. E agora, vai fazer a rescisão desse contrato de trabalho? Não, não vai. O empregado continua com a carteira anotada dentro do contrato de trabalho intermitente, importantíssimo que conste na carteira de trabalho que o contrato de trabalho é intermitente. E aí? Aí o empregador vai ter que fazer um acerto com esse empregado, né? Ali como, entre aspas, né? Não pode confundir, mas entre aspas, como se estivesse pagando ali uma verba rescisória para ele, o que não é isso, só para que você entenda melhor. Mas tem que fazer um acerto. Então, vai acertar o período que ele trabalhou, vai pagar férias proporcionais com 1/3, o 13º, tá vendo? Proporcional é uma mini verbas rescisórias aqui. O repouso semanal remunerado e se tiver algum adicional, sei lá, periculosidade, insalubridade, vai pagar também. Então, faz um acerto daquele período que ele trabalhou. Vai dar baixa na carteira de trabalho? De jeito nenhum, porque o contrato é intermitente. Aí, dali alguns dias, em um determinado intervalo de tempo, esse empregador aciona, convoca esse empregado de novo para ele vir a trabalhar. Pode ser assim? Pode, perfeitamente pode ser desta forma. E esse acerto, né, esse documento que eles vão fazer o acerto, aí esse recibo do pagamento,
ele tem que conter tudo devidamente discriminado, né? Porque não se aceita lá o salário complessivo, né? O que é o salário complessivo? É uma linha só dizendo, olha, pelo período de tanto a tanto está recebendo X reais. Não pode. Então tem que especificar, é tanto de remuneração, foi tanto de férias, foi tanto de terceiro, e sempre lembrando que essa remuneração não pode ser um valor inferior ao que o empregador lá já paga para os empregados efetivos, né? Evidente, dentro da proporção do tempo de que esse temporário não, você vê como a gente é fácil confundir aqui o instituto, né? Dentro do que esse empregado intermitente, né, está prestando de serviço aqui com relação ao valor da hora que ele recebe, comparando com o trabalhador efetivo. Então tem que ser o mesmo valor, e aí é evidente que aquele que está no intermitente vai receber menos, porque é com relação ao período que ele prestou serviço. É garantido férias, está aqui no parágrafo 9º do 452A que a gente está estudando, tem lá também um mês de férias, desde que, evidentemente, ultrapasse lá o período de 12 meses. Mas é sempre, o intermitente é sempre na fração do tempo em que ele trabalhou. Um negócio que dá bastante discussão no intermitente é com relação ao INSS. O parágrafo 8º é o único que aborda isso, fala do fundo de garantia e da contribuição previdenciária que o empregador vai recolher. Porém, o empregador ele vai recolher isso aqui como? Ele vai recolher de forma proporcional. Então, ele vai recolher 8% do fundo de garantia? Vai, mas em cima do período que esse empregado trabalhou no mês anterior, que é fracionado, por isso que é intermitente. E o INSS? Aí o INSS tem a cota patronal e a cota do empregado. A cota patronal, o empregador vai recolher proporcional. E a cota do empregado? Vai descontar de quando fizer o acerto com o empregado, mas nem sempre esse acerto é feito de forma mensal. E lá no INSS é onde que está dando os paus lá, né? Por quê? Porque o empregado, como ele não tem uma contribuição mensal, ele acaba perdendo a condição de segurado. E muitas vezes também a contribuição mensal dele lá para o INSS é inferior ao mínimo que o INSS exige para manter a condição de segurado. Então esse empregado acaba tendo que, para ele que ele mantenha a tal condição de segurado, ele, empregado, tem que acabar contribuindo com uma parte maior para manter essa condição de segurado. E onde, na prática, evidentemente, que o empregado não vai fazer isso, ele sequer sabe, muitas vezes, que isso existe, que dirá ter condição de acabar pagando lá para manter a condição de segurado. Então, esse é um tema bem delicado e que acaba por fugir ao objetivo do nosso encontro, porque aqui é efetivamente trabalhista, mas eu não vou deixar de abordar, né, e te dar essa informação, e aí fica fácil de continuar a pesquisa, enfim, e se aprofundar dentro do contexto aí dessa condição de segurado no trabalho intermitente. E eu devo lembrar também que esse nosso encontro é para tratar das modalidades de contratação de pessoas, quer na CLT, quer fora da CLT. Mas é dentro do contexto de demonstrar as formas de contratação, sem necessariamente aprofundar de forma específica, profunda, trazendo N casos e discutindo todas as formas de contratação, porque não é esse o objetivo do curso. O objetivo é te trazer as formas de contratação e aí sim te permitir a você enxergá-las e, por meio de pesquisas, aprofundar o conhecimento. Essa pesquisa, no sentido de aprofundar o conhecimento, é uma forma bastante tranquila, que é o quê? Pesquisa no site do TST por meio de jurisprudência. Veja, a exemplo do intermitente. Isso aqui é desde 2017, nós já temos aí mais de 4 anos de julgados abordando, então, o trabalho intermitente. A gente já tem orientação jurisprudencial mais segura. Isso no TST, agora você imagina nos TRTs, então. Então, o grande objetivo é esse. Vir trazendo os elementos para que você enxergue. Ah, beleza, o intermitente, ainda que não tenha habitualidade, é válido o contrato? Sim, é válido. Ainda que o empregado diga que não vai trabalhar, é válido porque não restou ferido o requisito da subordinação jurídica. O empregado é subordinado, mas ele não é obrigado a ir trabalhar. Olha que interessante. Por quê? Porque o contrato de trabalho é intermitente. Ele pode não aceitar a convocação hoje. Por quê? Coincidiu com uma outra convocação de um outro empregador que esse empregado intermitente tenha, mas nada impede amanhã dele aceitar uma convocação desse empregador que hoje ele não aceitou.
né? Então, tudo isso busca uma nova adequação do contexto social em que a gente vive, né? Isso para falar só do intermitente. Olha aqui, já tem uma outra figura, que é o trabalho em home office. O trabalho em home office, que é o trabalho em casa, isso aqui já existia, né? Isso aqui não é uma figura nova. O que veio a acontecer é que ele foi mais aprofundado, trabalhado de uma forma mais aprofundada, mas ele já estava no artigo 6º da CLT desde sempre, né? Então, o home office hoje foi muito bom que o legislador trouxe mais especificação para possibilitar responsabilizar o empregador pelos efeitos desse contrato de trabalho quando desvirtuado, e também para que esse mesmo empregador, quando obedeça à forma tecnicamente correta de contratação, ele tenha outras formas de alcançar o seu objetivo, que o empregador alcance a melhor prestação possível de trabalho dessas pessoas e que ele tenha melhor a exploração do segmento empresarial em que ele atue, né? Então, mas para que isso dê certo, é importante essa assessoria do advogado trabalhista que saiba orientar esse empregador para que ele contrate de forma adequada, diminuindo o máximo o passivo trabalhista. E, ao mesmo tempo, nesse nosso encontro, a minha pretensão é mostrar para você, advogado que atue, então, pelo empregado, que você entenda a figura do que é um contrato de trabalho indeterminado, das 3 modalidades de determinados que nós vimos, do trabalho intermitente e agora do teletrabalho e de tantas outras que nós vamos ver, inclusive as outras modalidades que estão fora da carteira de trabalho anotada, para que então você, advogado, consiga enxergar onde você atue, como é que você vai atuar nesses casos, né, para que você saiba desenvolver uma petição inicial eficaz, né, inteligente, interessante. Esse é o caminho. Então, olha só, o teletrabalho está no 75A da CLT. Prestação de serviço pelo empregado em regime de teletrabalho, vai observar isso aqui, ó. O 75B vem trazer o que é o teletrabalho. Prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador. Preponderantemente. Não precisa ser o tempo inteiro no teletrabalho, lá na casa do empregado ou em outro local qualquer, né? Então, hoje a gente tem até figuras aí, você vê muito aí nos aplicativos. O trabalhador é que ele está mundo afora e ele está no teletrabalho. Então, ele não precisa mais estar dentro da empresa, como ele também não precisa estar dentro da casa dele. Ele está para o mundo afora aí e ele está prestando o serviço dele de trabalho intermitente. Ou melhor colocando, intermitente não. No teletrabalho. São tantas figuras que é fácil a gente confundir, né? Então, o intermitente a gente já viu. O teletrabalho. O empregador do teletrabalho, ele pode estar agora, sei lá, num shopping, numa praça, ele pode estar viajando, e ele está lá no teletrabalho, dando os feedbacks, fazendo o que ele tem que fazer, cumprindo as obrigações dele dentro do que lhe foi passado, né? Olha só como uma coisa interessante. Mas o que a gente tem que enxergar nesse primeiro momento, que esse trabalho, fora das dependências do empregador, dependências físicas do empregador, um local de trabalho propriamente dito, isso ocorre de forma preponderante e não exclusiva. Portanto, esse empregado que está no teletrabalho, ele pode voltar a ter que trabalhar nas dependências físicas lá do local de trabalho que o empregador ofereça. E que interessante, né? Com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não constituam trabalho externo. O trabalho externo ele é regulado lá no artigo 62 da CLT, inciso 1º. O trabalho externo está mais aquele voltado lá para, por exemplo, aquele trabalho externo que não tem como voltar para fazer dentro da empresa. Por isso que ele não é um trabalho externo. Então, por exemplo, o motorista carreteiro. Aquele é trabalho externo. Não tem como trazer esse motorista carreteiro para ficar correndo com o caminhão dentro do pátio da empresa, por exemplo. Não faria sentido. Ao passo que o empregado que está no teletrabalho, ele pode estar trabalhando, por exemplo, na casa dele hoje. E amanhã ele está na empresa. Por isso que não constitui aí um trabalho externo. O parágrafo único do 75B vem lá, ó. Comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividade específica que exige a presença do empregado, como, por exemplo, uma reunião, não descaracteriza o regime do teletrabalho. Então, se ele tem que comparecer à empresa para participar de conferências, de acertos daquele trabalho que ele vem fazendo, ou mesmo para prestar um serviço
presencial, isso não descaracteriza o contrato de teletrabalho. Ou seja, não precisa ficar fazendo toda hora alteração na carteira, né? Basta que seja um contrato de trabalho escrito do teletrabalho e que venha trazendo toda essa especificação. Então, é muito importante você que presta consultoria saber passar essa informação para o empregador, deixar isso muito bem claro, redigido no contrato de trabalho, e que o empregado naturalmente assine isso e que seja de fácil entendimento as cláusulas. Como mal comparando, como se fosse um contrato lá com o consumidor. Então, tem que ser palavras, termos simples, de fácil entendimento, nada subjetivo. Muito bem. Como eu havia colocado, o contrato tem que ser escrito, expressamente tem que constar essa observação aí de que a forma de que será prestado esse trabalho de teletrabalho. E como eu vinha colocando, tanto o parágrafo 1º quanto o 2º, aqui do 75C, já traz aqui a possibilidade de alteração entre regime presencial e de teletrabalho. Naturalmente, de que por mútuo acordo das partes, né? E o parágrafo 2º vem dizendo aqui, para alteração do teletrabalho para voltar para o presencial, por interesse do empregador, porque pode ser por interesse do empregado também, mas se for por interesse do empregador, aí tem um prazo aí mínimo de transição de 15 dias, para que o empregado volte, né, a se preparar e se acomodar para o trabalho presencial. E isso vai exigir o quê? Um aditivo contratual. Olha como é importante e olha como vem sendo especificamente tratado essas alterações. Aqui é fácil dar uma nulidade se o empregador der uma vacilada e não fizer esse aditivo. Então, precisa de ter isso sim. Tem lá o contrato de trabalho inicial e na medida em que for trazendo esse empregado, mas aí de forma definitiva para o presencial, precisa de ter o aditivo. Por outro lado, como a gente estudou, se for sazonal, se for algo assim, só para ele participar de uma reunião, como coloquei, conferências, acertos ali, não tem nada a ver, não precisa fazer um aditivo só porque ele saiu do teletrabalho, veio para o presencial para essa atividade, porque foi pontual, específica. Por outro lado, se o empregado não vai mais continuar no teletrabalho e vai passar para o presencial, aí precisa sim desse termo aditivo aí. Muito cuidado com essas transações, sobretudo o empregador. O empregador tem que ter isso muito bem claro, né? Devidamente escriturada todas essas alterações aí. Um outro ponto bastante interessante é no que toca aos equipamentos que esse empregado vai utilizar no trabalho e eventuais reembolsos de despesas. Nesse sentido, 75D da CLT traz aqui, então, por exemplo, teletrabalho, home office, trabalho remoto, né? Tudo isso daí é o empregado trabalhando fora das dependências do empregador. Poxa vida, ele precisa do quê? De equipamento, não tem jeito. E esses equipamentos são tecnológicos, são computadores, né? Como que ele vai trabalhar sem um computador, acesso à internet, cadeira adequada? Como que vai funcionar esse trabalho? Isso aí não pode o empregado sair comprando coisa e mandar recibo lá para o empregador. Naturalmente que não. Isso aí tem que estar o quê? Ajustado previamente e também por escrito. E muito importante que isso aqui são utilidades e que elas não vão integrar lá o salário do empregado. Porque tem o salário também que é por utilidades, né? Nesse caso aqui não tem nada a ver. Essas utilidades elas não vão integrar o salário porque é para trabalhar. Como se o empregado estivesse lá no emprego dele, né? Então, o camarada precisa de um computador para trabalhar. E aí ele chega lá na empresa, o computador está lá. Agora colocaram ele no teletrabalho, mas óbvio que o empregador vai ter que dar a ferramenta para ele trabalhar. O que não pode é o empregado sair comprando. Eu comprei um teclado ergonômico, não sei o quê, eu comprei um mouse bacana, eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Comprei uma luminária, um vaso, que eu gosto de trabalhar perto de árvore, ET verde. O empregado não pode fazer isso, né? Tudo isso tem que estar ajustado e por escrito. Então, é mais uma observação que o empregador tem que estar atento para cumprir. E um ponto nodal e que está gerando um passivo trabalhista monstro. Significativos são o quê? As doenças ocupacionais. Olha aqui o 75E. O empregador tem o ônus. Nem precisava estar escrito, né? Mas reforça a tese. Ou melhor, a obrigação do empregador. O empregador deve instruir os empregados. Depois o colega veja o artigo 157 da CLT.
de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar o quê? Doença e também acidentes de trabalho. No caso do teu trabalho em home office, é muito comum, né? Poxa vida, eu trabalho aqui computador. Como o meu agora, por exemplo, estou trabalhando aqui, estou no home office, muito bem. Trabalho remoto, como queira chamar. Eu estou desenvolvendo minha atividade aqui. Isso aqui pode gerar uma doença do trabalho? Mas certamente que pode, né? Sobretudo em quem trabalha o dia inteiro, sentado, trabalhando. Se na empresa gera a doença de trabalho e gera muitas doenças de trabalho, né? Eu sempre lembro, o Brasil é o quarto país do mundo em acidente de trabalho. Então, gera doença ocupacional? Gera. Que se subdivide em doença do trabalho e doença profissional? Gera e gera muito. Isso aonde? Lá na empresa. Você imagina na casa do empregado. Aí ele trabalha deitado no sofá, trabalha encostado. Eu vou para a área, vou para a varanda, porque está mais fresquinho. Aí ele fica lá, senta no chão, almofada, não sei o que, mas não é posição de trabalho. Então, ainda que seja no local lá da residência desse empregado, ou qualquer outro local que ele estiver trabalhando, esse empregado tem que trabalhar em condições ergonomicamente corretas. Dá uma olhadinha na NR17, ergonomia no local de trabalho. E aí que precisa analisar isso, né? Fatalmente, isso vai redundar, a chance de dar doença ocupacional é enorme. E aí? A indenização. E se você quer saber como funcionam ações indenizatórias por conta de acidente de trabalho e doença do trabalho, porque doença do trabalho nada mais é do que uma modalidade de acidente de trabalho, conheça meu curso. Se você está gostando da nossa abordagem, conheça meu curso Habilitação Prática para Advocacia Trabalhista no Acidente de Trabalho. Não tem nada a ver com benefício previdenciário, é ação contra o empregador. Isso mesmo, aquelas ações lá milionárias, porque são calculadas em cima do grau da redução da capacidade de trabalho desse empregado. Então, é significativa essas discussões. E se você atua pelo empregador, meu amigo, oriente esse empregador a fornecer um local de trabalho adequado para esse empregado lá na casa desse empregado ou no local em que esse empregado vai trabalhar. E advirta o empregado que ele tem que usar a cadeira correta e tal, e a cadeira correta quem tem que fornecer é o empregador. E, mais ainda, faça chamadas com esse empregado e confira se ele está utilizando o equipamento que foi fornecido. Porque senão esse empregador ele pode ficar numa situação delicada dentro de uma ação dessa natureza que eu acabei de comentar. Muito bem, é isso. Então, veja, outra forma de contrato de trabalho que é esse, o contrato de trabalho na telepresencial, trabalho remoto. E agora, uma outra forma de contratar empregado, que é jornada parcial. A jornada parcial, o que está falando de jornada parcial? É aquela uma exceção à regra. A regra é jornada de 8 diárias e 44 semanais. A primeira coisa que a gente tem que ver, lembra que eu comentei da convenção coletiva e do acordo coletivo, que nós estudamos aqui até mesmo o contrato de trabalho coletivo? Então, precisa de ver a convenção coletiva ou eventual acordo coletivo que aquele empregador tenha e enxergar lá se existe na convenção coletiva a previsão de jornada de tempo parcial. Se tiver, então o empregador pode contratar empregados em jornada de tempo parcial. Se não tiver, o empregador não pode, só porque ele quer contratar empregados em jornada de tempo parcial. Você que presta consultoria aí para empregador, fique esperto, porque às vezes o empregador ele quer contratar em jornada de tempo parcial porque ele entende que com isso ele reduz custos. Mas a convenção coletiva não prevê, então ele, empregador, não pode. Então, qual é a saída? Ele, empregador, chama o sindicato dos empregados para ver se ele consegue formar um acordo coletivo. E aí vale tudo que a gente já viu lá anteriormente. Por isso que eu fiz questão de abrir uma parte ali na nossa aula só para falar de contrato coletivo de trabalho. Fique esperto com isso para não criar passivo trabalhista para o seu cliente. E você que advoga pelo empregado, entender isso daí. Muito bem, então vamos ver como é que funciona a dinâmica dessa jornada de trabalho, já que ela é atípica. É bem assim, ó. A jornada de tempo normal, ordinária, comum, está na Constituição Federal e na CLT. 8 horas diárias e 44 semanais.
A jornada de tempo parcial ela é exceção à regra. Como é que ela funciona? Funciona assim: 30 horas semanais, só que aí é 100 horas extras. Então, a jornada de tempo parcial, o empregador vai lá, contrata o empregado. O empregado vai trabalhar quantas horas semanais? 30 horas semanais. Naturalmente que não pode passar de 8 diárias, né? Mas e as semanais? 30. A da Constituição Federal ordinária já são 44. A jornada em tempo parcial, então, ela pode ser de quantas horas semanais? 30. Mas aí não pode ter horas extras. É muito importante isso. Por outro lado, o empregador ele tem outra opção ao contratar jornada de tempo parcial, lembrando que tem que estar na convenção coletiva. Mas aí ele pode contratar por 26 horas semanais. E aí? Aí permite horas extras com o máximo de 6 horas. Então, o empregador, ele vê, está lá na convenção coletiva a possibilidade de jornada parcial? Tá, beleza, então eu posso contratar. Ao contratar, esse empregador, ele pode fazer assim: olha, o que eu quero é um empregado que trabalhe para mim aqui 30 horas semanais, para mim tá bom, não preciso de horas extras. Então, contrata direto 30 horas semanais, beleza, tranquilo. Ou o empregador pode analisar a necessidade dele e ver assim: não, eu preciso de um empregado que trabalhe 26 horas para mim, tá bom, não preciso de 30 horas. Para mim, 26 horas semanais tá bom, beleza, ele contrata 26. E se ele precisar empregador, se ele contratou um empregado em 26 semanais, na jornada de tempo parcial, aí ele pode exigir do empregado 6 horas extras por semana. Pode, pode. Por outro lado, se o empregador contratou 30 horas semanais, aí não pode exigir horas extras. Então, veja como a coisa é pormenorizada. Com relação ao índice lá que vai se pagar, né, sobre as horas extras, aqui o parágrafo 3º já traz que paga o quê? 50%. Mas sobre a hora, né? Como hora extra, caso nessa condição de 26 horas, e pagar aí, eventualmente pode cumprir o empregado 6 horas extras. Estas 6 horas extras serão pagas com o adicional de 50%. Mas nada impede que a convenção coletiva, ou mesmo um acordo coletivo, traga um adicional maior, de 75%. Por isso que tem que levantar a convenção, para você conhecer como é que funciona o contrato coletivo, que influencia diretamente no contrato individual. Sem contar que a jornada de tempo parcial obrigatoriamente tem que estar prevista na convenção, ou no acordo coletivo. Por isso que está aqui, ó, negociação coletiva. Muito bem. Compensação de horas. É possível na jornada de tempo parcial? É. Então, por exemplo, o empregador contratou lá 26 horas semanais. Pode exigir na jornada de tempo parcial 6 horas extras. Aí vamos supor que o empregado fez lá 4 horas extras numa semana. Pode compensar na semana que vem e não trabalhar, por exemplo, 4 horas, trabalhar só 22 para compensar as 4 que trabalhou além das 26 na semana anterior? Pode. Então, a compensação de horas é plenamente possível, não é? O que não se confunde com o outro instituto, que é a prorrogação. A prorrogação seriam já essas 6 horas aqui. Quando se prorroga, aumenta a jornada e paga hora extra. Quando se compensa, numa semana trabalha mais, na outra menos, que foi dentro do exemplo que eu passei. E aí vem a remuneração. A remuneração segue o entendimento da forma de contrato de trabalho que nós vimos anteriormente, que é o intermitente. Olha só, a remuneração de quem está na jornada de tempo parcial tem que ter por base o mesmo salário que paga para quem trabalha na jornada ordinária, 8 diárias e 44 semanais. Só que, lógico, vai ser na proporção da jornada parcial, como é lá no intermitente, né? Então, aí, bem tranquilo. E, lógico, desde que seja nas mesmas funções, né? Então, bem tranquilo essa parte aí também. O que nós temos ainda a respeito do jornada de tempo parcial é com relação às férias, que também vai ter direito às férias, né? Naturalmente. E pode, inclusive, converter 1/3 do período de férias. Esse converter 1/3 do período de férias no empregado que pode negociar lá com o empregador e falar assim, é o que a gente conhece como venda de férias. Então, ele pode vender lá 10 dias, que é 1/3 das férias. Isso vale, inclusive, na jornada de tempo parcial? Inclusive, na jornada de tempo parcial é válido, sim, senhor. Com isso a gente conclui, nesse terceiro bloco, mais essa hipótese que foi o contrato de trabalho na modalidade teletrabalho.
E agora, encerrando já essa terceira parte, nós já vamos voltar para a quarta e conclusiva parte dessa nossa segunda aula, e aí nós vamos ver o que? O contrato de trabalho temporário, que já advirto, não confunde com contrato de trabalho determinado. Já voltamos.